Bom dia, pessoal, graça e paz. Para a gente começar aqui, quero primeiro indicar 2 livros para vocês. O primeiro é do Timothy Keller, que é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Esse livro aqui é um livro realmente muito bom. Como diz, ele nos instrui sobre a questão de a dor e o sofrimento. Se você está passando por algum período de dor, de lutas, de dificuldades, ou se você quer ajudar alguém que está passando por isso, esse livro é um livro que vai te instruir bem nisso. A primeira parte dele, ele trabalha como o mundo lida com o sofrimento e com a dor. E aí ele apresenta perspectivas terapêuticas, filosóficas e religiosas para mostrar como todo mundo pensa na questão do sofrimento e, ao mesmo tempo, como todo mundo tem dificuldade para lidar com ela. E depois ele apresenta a perspectiva bíblica de como nós podemos lidar com a dor e o sofrimento. E em cada capítulo, no começo do capítulo, ele tem uma história de pessoas que ele conheceu, de pessoas que ele acompanhou e que sofreram ao longo da vida, mas que encontraram consolo no Senhor. Então é um livro muito bom, leitura muito fácil do Tim Keller. Então recomendo para quem tiver interesse nesse tema. E o outro é esse aqui, que é do pastor Emílio Garófalo, Isto é Filtro Solar, que é uma série de exposições no livro de Eclesiastes. Eu gosto demais desse livro. Eu falo para muita gente que é um bom livro para dar de presente, é um bom livro para você reler. Eu já peguei várias vezes para reler alguns capítulos, e é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, na questão realmente de crescimento pessoal, uma perspectiva mais pastoral. Você vai aprender nesse livro como a palavra de Deus nos instrui sobre as nossas questões do dia a dia. Então, a nossa vida muitas vezes parece que ela é muito caótica, mas a palavra de Deus vai nos mostrar por meio de Eclesiastes que a nossa vida, a nossa vida debaixo do sol, ela é governada por aquele que está acima do sol. E aquele que está acima do sol torna a nossa vida muito bela em Cristo Jesus. Então, é um livro para você aprender e refletir mais sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida, sobre sabedoria para viver nesse mundo à luz da palavra de Deus. Recomendo fortemente esse livro. Então, fica essas indicações para vocês. Ainda tem lá na livraria esses livros. Então, agora, para a gente dar continuidade ao nosso tema aqui, convido vocês para a gente continuar de onde a gente parou ontem. Vocês lembram qual capítulo que a gente leu ontem? Então, Mateus capítulo 10, muito bem aí, quem falou ou pensou. E Mateus capítulo 10, nós vamos seguir na nossa exposição desse texto. Então, Mateus capítulo 10, a partir do verso 24, nós vamos ler do verso 24 até o verso 33 hoje. Então, eu vou ler, peço que vocês acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante do Senhor, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Até aqui a palavra do Senhor.
O que faz você continuar diante das dificuldades? Diante das pressões, diante das lutas, diante de questões que muitas vezes parece que não tem mais sentido continuar, o que nos move a continuarmos? Diante de uma doença, diante de um relacionamento complicado, diante de um trabalho extenuante, diante de uma jornada de estudos que parece não ter fim, o que nos move a continuarmos? No livro Adeus às Armas, nós lemos a história do tenente Frederick Henry. Ele é um americano que vivia na Itália na época que estourou a Primeira Guerra Mundial. E ele se alista no exército italiano, se torna tenente responsável pelas ambulâncias. Ele que coordena o resgate dos soldados feridos. E ao longo da história, a guerra vai rolando, ele se apaixona por uma mulher, casa com ela fica grávida e ele tem que voltar para o campo de batalha. E nisso que ele está no campo de batalha, de repente, os italianos começam a precisar bater em retirada diante do exército dos austríacos que estava avançando sobre a Itália. E foi uma retirada correndo, em que todo mundo precisou fugir às pressas e carregando os caminhões, carregando os tanques, carregando o armamento, carregando os medicamentos. E ele, junto com a tropa dele, que eram outros 3 motoristas, precisam também fugir. E nisso que eles estão fugindo, ao longo do caminho eles perdem os caminhões, eles perdem tudo que eles têm, e no final estão só os 4 andando a pé, fugindo dos austríacos que estão chegando. E eles seguem firmes, tentando voltar para um local onde eles tenham segurança. E no meio dessa caminhada, um deles, o nome do tenente é Henry, e ele tinha os 3 companheiros dele, que era o Aimo, o Piani e o Bonello. O Aimo leva um tiro e morre bem na frente dos seus companheiros. E eles continuam avançando. Diante do tiroteio que eles viram lá, o tenente Henry fala: vão procurar alguma coisa para a gente comer, porque tinham várias casas abandonadas, e eu vou procurar um local seguro para a gente se esconder. E eles se dividem. Ele encontra um celeiro abandonado, vê que lá está seguro e espera os seus companheiros aparecerem. De repente aparece o Piani, sozinho. E ele acena para o Piani entra na casa, traz a comida, e eles começam a comer e ele pergunta: cadê o Bonello? E ele fala: o Bonello desertou, se entregou aos austríacos, com medo de morrer. E ele fica meio em choque, porque ele não esperava que o subordinado dele pudesse desertar dessa forma e ainda mais se entregar aos seus inimigos. Mas ele se entregou. E eles conversam um pouco sobre isso e seguem na caminhada. E nisso que eles seguem na caminhada, o tenente Henry conversando com o Piani, pergunta para ele: Piani, você é casado? E o Piani responde: o senhor sabe que eu sou casado. E ele vira: então foi por isso que você não foi embora, né? Aí ele concorda. E ele responde: o Bonello era solteiro. E aí Henry responde: um homem casado quer sempre voltar para sua mulher. Por que ele queria voltar? Ele tinha para onde voltar. Ele tinha para quem voltar. Ele tinha uma esposa grávida. O colega dele, o Piani, não fala se tinha filhos, mas já era um homem mais velho, talvez também tivesse filhos. E na história do livro, o Henry passa por inúmeras coisas para conseguir voltar para a mulher dele. Mas ele tinha uma razão forte o suficiente para que ele continuasse e quisesse permanecer vivo. Nas nossas vidas, nós vamos passar por muitas situações e que muitas vezes as pessoas vão olhar de fora e vão pensar: como você consegue continuar? Como você consegue seguir em frente? E muitas vezes podem ser muitas razões que somadas nos motivam a ir em frente, ou pode ser apenas uma única razão forte o suficiente para nos movermos a seguirmos adiante. Mas de toda forma, se nós não desistimos, é porque nós temos razões para continuar. E ontem nós vimos, quando nós falamos do texto aqui do Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, e a gente viu como Jesus expôs para eles de forma muito clara que eles iriam enfrentar muitas lutas. Eles iriam enfrentar lutas no mundo, lutas políticas, lutas com as autoridades, iam enfrentar perseguição dentro da própria família. Jesus agora dá para eles razões para continuar. A vida cristã, ela não é fácil. A vida cristã, ela tem muitas lutas. Perseverarmos e sermos fiéis não é fácil, mas Jesus nos dá razões para continuarmos. E esse é o que nós vemos aqui no texto. Ele vai nos dar 5 razões para nós continuarmos na nossa caminhada, apesar das nossas dificuldades.
E a primeira razão, nós vemos aqui logo no verso 24, o discípulo não está acima do seu senhor, nem o servo acima do seu... O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto ao mais aos seus domésticos. E a primeira razão que o Senhor Jesus apresenta aqui é justamente a relação discípulo-mestre e a relação servo-senhor. E aqui nós precisamos entender, de fato, o que é uma relação de discípulo-mestre, que é uma coisa que não é tão clara, talvez, nos nossos dias, porque as coisas mudaram muito, né? Mas naquela época, um mestre, ele tinha seus discípulos que o acompanhavam. E o mestre, ele estava numa posição acima dos seus discípulos. E por causa disso, ele estava numa posição de autoridade superior, numa posição de conhecimento superior, numa posição de respeitabilidade superior e, ao mesmo tempo, numa posição de vulnerabilidade superior aos seus discípulos. Os seus discípulos, o objetivo principal de um discípulo era ser como o seu mestre. Era para isso que eles iam atrás dos mestres. Eles viam em alguém algo que eles queriam imitar, eles viam em alguém uma postura que eles queriam ser igual, e por causa disso eles seguiam os mestres. Tanto que Jesus normalmente ele andava e as multidões iam atrás dele, porque as pessoas queriam ser como ele, ou pelo menos achavam que queriam ser como ele. E Jesus, na época, de uma forma totalmente diferente, ele escolhe seus 12 discípulos. Isso era algo que não era comum. Os mestres não escolhiam seus discípulos, os discípulos escolhiam seus mestres. Porque os discípulos queriam ser como os mestres. E nessa relação, o mestre, de certa forma, protegia os seus discípulos, porque ele poderia até receber maior honra que os discípulos, mas ao mesmo tempo ele também era mais cobrado, ele era mais confrontado. Os discípulos, de certa forma, estavam protegidos pela autoridade do seu mestre. Ninguém iria atacar o discípulo, iriam atacar o mestre, iriam contra o mestre. O mestre receberia grandes honras e, por consequência, os seus discípulos também receberiam as honras. Então, Jesus, ele se coloca nessa posição e ele lembra aos seus discípulos que eles são, de fato, discípulos e ele é o mestre. Nesse sentido, as maiores responsabilidades, e isso também, de alguma forma, se transpõe para a relação servo-senhor, com algumas diferenças, mas é a mesma questão de autoridade, de respeito, de poder, de conhecimento e, ao mesmo tempo, de proteção daqueles que estão atrás dele. E aí Jesus relembra aos seus discípulos que eles são discípulos, enquanto ele é um mestre. E sendo ele um mestre, ele era cobrado mais do que os seus discípulos. Ele era, muitas vezes, desprezado mais do que os seus discípulos. E é isso que ele quer que seus discípulos lembrem. Me chamaram de Belzebu. Se perseguirem vocês, lembrem-se de que me chamaram de Belzebu. Jesus, ao longo do seu ministério, recebeu todo tipo de desprezo, todo tipo de afronta, todo tipo de blasfêmia. E, em especial, essa é uma que ele destaca. Ele foi comparado ao próprio diabo. As pessoas que deveriam reconhecê-lo como o mestre, o Messias, o Filho de Deus, o acusavam de ser Belzebu, o diabo. E ele fala, se chamaram dessa forma o dono da casa, como vocês esperam ser tratados melhores do que me trataram? E aí ele fala, basta ao discípulo ser como o seu mestre. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o objetivo do discípulo é ser como o mestre. Se o discípulo agir como mestre, ele deve esperar ser tratado como o seu mestre. Então, se Jesus era maltratado por fazer o que ele fazia, e nós vimos o que Jesus fazia. Nós vimos ontem. Jesus se compadecia das pessoas. Jesus pregava o evangelho. Jesus ensinava a palavra de Deus. Jesus cuidava das pessoas. E o que ele recebeu foi desprezo e humilhação. Se ele que foi perfeito em tudo que ele fez, se ele que foi amoroso em tudo que ele fez, se ele que foi verdadeiro em tudo que ele fez, foi tratado dessa forma, quanto mais os seus discípulos não seriam tratados de igual forma se agissem como ele. Então a perspectiva que Jesus quer tratar para nós aqui é que nós temos uma razão para continuar, que é o fato de nós sermos como o nosso mestre. Porque a perseguição vai vir contra nós se nós formos como Jesus. E aí é um motivador que Jesus traz para nos encorajar no sentido de que se vocês estão sendo perseguidos por causa do meu nome, é porque vocês estão agindo como eu agia. Então, ele fala, vocês estão no caminho certo. Vocês não precisam desanimar. Não é porque vocês estão agindo errado.
Não é porque, de repente, nós não estamos agindo como Jesus agia, que muitas vezes é disso que nós somos acusados. Será que você está agindo como Jesus agiria? Possivelmente sim. E é por isso que você está sendo perseguido. E é por isso que você está sendo desprezado. Porque algumas coisas do cristianismo as pessoas gostam. As pessoas gostam da questão do nosso amor. As pessoas gostam da questão do nosso cuidado por aqueles que precisam. Mas o nosso cuidado não é um cuidado filantropo vazio. O nosso cuidado é um cuidado ancorado na verdade de Deus. E a partir do momento em que nós estamos ancorados na verdade de Deus, a partir do momento que nós queremos ser como Cristo Jesus, nós vamos ser desprezados. A igreja primitiva, nós lemos que eles gozavam da simpatia de todo o povo. Por quê? Porque eles cuidavam das pessoas, eles atendiam os necessitados, eles eram amorosos. Mas então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eles também pregavam a verdade. E Estevão, o primeiro mártir, ele pregou a verdade. E a partir de então acabou o amor. Acabou o amor pela igreja primitiva. E veio a perseguição avassaladora. Porque nós não podemos dissociar a nossa prática da nossa pregação. Nós não podemos dissociar o nosso amor da verdade de Cristo Jesus. E a verdade de Cristo Jesus é uma verdade confrontadora. É uma verdade que vai nos chamar a falar para o mundo que o mundo está em pecado e precisa de arrependimento. E isso o mundo não quer ouvir. Isso na época de Jesus ninguém queria ouvir. Mas Jesus agia dessa forma. E ele fala: se eles perseguirem vocês porque vocês estão agindo como eu, está tudo bem. Nós estamos andando no caminho de Cristo Jesus. Nós estamos sendo como Cristo Jesus. Sermos como Cristo Jesus vai envolver tudo isso. A pregação da verdade, o amor pelas pessoas e, consequentemente, um desprezo que vem carregado com tudo isso. Então Jesus fala: sigam em frente. Sigam em frente. Não pense que tem alguma coisa de errado com a gente. Não pense que tem alguma coisa de errado com você se te perseguirem por causa da verdade. Na verdade, você está sendo como Cristo Jesus. E ele foi desprezado. Da mesma forma, nós podemos ser desprezados. Jesus fala: continuem. Nós estamos no caminho certo. A primeira razão para nós continuarmos é que nós somos semelhantes a Cristo Jesus. E esse não é o grande alvo da nossa vida? O grande alvo da nossa vida não é sermos como Cristo? O grande alvo da nossa vida não é sermos amorosos como Cristo? Não é sermos sábios como Cristo? Não é sermos cuidadosos como Cristo? Mas Jesus não foi amado por causa dessas coisas. Se trataram assim o dono da casa, quanto mais os seus familiares. Então que nós sejamos como Cristo. A nossa primeira motivação para seguirmos em frente é sabermos que nós estamos andando como Cristo andou. E na sequência, o texto vai nos mostrar: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Na sequência, Jesus fala para nós não temermos, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Aqui, Jesus vai mostrar que Deus conhece a nossa vida. Deus conhece tudo aquilo que nós passamos. Deus conhece tudo aquilo que nós estamos vivendo. E não só nós, mas tudo aquilo que está acontecendo no mundo. O nosso mundo é um mundo de profundas injustiças. O nosso mundo é um mundo em que existem realmente maquinações contra os cristãos. Existem planos contra os cristãos. Existem pessoas que abertamente querem destruir a fé cristã. Eles querem, e muitas vezes eles não escondem. Alguns são as claras, outros são as escuras. Mas Jesus fala que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Muitas vezes nós vamos sofrer em silêncio. Nós vamos sofrer em silêncio porque a gente não consegue lutar. A gente olha e parece que o mal prevalece. A gente olha e parece que a gente simplesmente só pode se esconder no escuro. E ali a gente pode sofrer. É como a música Lanterna dos Afogados, quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite, você pode chorar. Muitas vezes é tudo isso, é assim que a gente vive. A injustiça nos cobre de tal forma que a gente só pode entrar no nosso quarto e chorar. Tem uma história, tem um livro muito bom,
se alguém tiver interesse, esse não tem aqui para vender, mas o nome é Também Eu Vivi no Comunismo. E é um livro muito interessante que é um relato de dezenas de pessoas que viveram na época do comunismo na Romênia. O comunismo na Romênia durou 42 anos. E ao longo desses anos, todo tipo de coisa aconteceu lá dentro. E esse livro são um relato de dezenas de pessoas que viveram, alguns no começo, outros viram o início do comunismo e o fim do comunismo, outros viveram o período comunista, outros viveram o final do período, e eles vão relatando o tipo de coisa que eles viviam e como eles tinham que muitas vezes sofrer calados. E uma das histórias que, tem várias que são muito marcantes, mas uma que me marcou muito, é de um homem contando que ele, um dia, estava na casa dele e o filho dele falou que estava com fome. E não tinha nada para comer. E ele então pega a bicicleta dele e sai pela cidade, parando em todos os mercados que ele conhecia, procurando alguma coisa para comprar. Não é porque ele não tinha dinheiro, simplesmente não tinha comida. E ele procura alguma coisa para comprar. E ele não encontra nada. Ele encontra só pão velho e um punhado de açúcar. E ele volta para casa. O filho dele era pequeno, devia ter a idade do meu, uns 5 anos. E ele tenta dar para o filho dele pão velho com açúcar. E quem já lidou com criança sabe que nem sempre é fácil fazer uma criança comer, por mais que ela esteja com fome. E o filho dele não consegue comer aquele pão velho com açúcar. E ele vai para o quarto. E ele chora. Ele chora porque ele sabe. E ele diz que no relato ele chora. E ele amaldiçoa os governantes do país dele. Porque ele sabe que aqueles homens tinham comida. Mas eles privavam o povo da comida. Simplesmente para manter o povo na linha. E ele chora por causa disso. Muitas vezes, nós vamos passar por situações de injustiça. Nós vamos passar por perseguições. Nós vamos passar por oposições. Enquanto aqueles que estão fazendo mal parecem que prevalecem. Mas Jesus fala, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Nenhum mal que há nesse mundo vai ficar sem castigo. Nenhuma injustiça vai passar impune diante de Deus. Aqueles que não se arrependerem, crerem em Cristo Jesus, podem saber que o mal deles será revelado. E o juízo de Deus virá sobre eles. Jesus fala, nós vamos passar por injustiças. Nós vamos passar por difamações, por mentiras, por todo tipo de coisa. Mas ele fala, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Nós podemos ficar em paz, sabendo que Deus conhece tudo das nossas vidas. Nós podemos ficar em paz, sabendo que todo o mal que existe no mundo não está passando impune diante de Deus. Deus vê todas as coisas. E Jesus fala, saibam disso, não tem mais. Talvez a gente não veja nesse mundo a justiça. Talvez a gente não veja na nossa vida essa justiça, porque não está prometido isso. Mas Jesus garante que a gente pode continuar sabendo que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Ao mesmo tempo, Jesus também fala no contraponto que é, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Enquanto o mal vai sendo feito às escuras, a verdade brilha na luz. A verdade brilha. Jesus fala, aquilo que vocês ouvem às escuras, porque muita coisa os discípulos tiveram que ouvir escondidos, vocês agora vão poder pregar para todos. Os discípulos tiveram experiências com Jesus que eles só puderam contar depois da ressurreição. Por exemplo, a transfiguração. Jesus fala, não contem nada até que venha a ressurreição. E de fato, os discípulos só puderam contar depois tudo aquilo que aconteceu. E Jesus fala, tudo aquilo que nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos o ensino de Deus, nós ouvimos a revelação de Deus. E ele fala, tudo aquilo que vocês ouvem ao ouvido, proclamem dos eirados, porque a verdade é aquilo que liberta. No mundo de trevas, no mundo de escuridão, a verdade brilha como luz trazendo libertação. A verdade brilha como luz trazendo salvação. A verdade brilha como luz trazendo esperança para aqueles que estão no escuro. Eu falei da música dos Paralamas e fala, né? Quando está escuro e ninguém te vê, quando chega a noite e você pode chorar.
Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto para quem precisa chegar. Eles cantam sobre uma esperança de uma luz no fim do túnel. Eles cantam de uma esperança de um cais de porto para aqueles que estão à deriva. E nós sabemos qual é essa luz. Nós sabemos qual é esse cais de porto. E a nossa fé tem que ser publicamente falada. Por mais que queiram nos silenciar, nós temos um motivo para falar. Nós temos uma razão para continuar. De que Deus é aquele que conhece as nossas vidas. Deus é aquele que conhece a nossa dor. Mas Ele também é aquele que nos entregou a verdade. A verdade para ser proclamada. Para ser proclamada nesse mundo que muitas vezes vai querer silenciar. Vai querer silenciar a nossa verdade. Mas a nossa verdade é a única que pode trazer esperança. Em um mundo em desespero. Em um mundo à deriva. Em um mundo sem esperança. Nós temos a verdade de Cristo Jesus e nós não podemos nos calar. Ele fala, nós temos que proclamar dos eirados. Vão dizer para vocês, fiquem quietos, guardem para vocês a fé. Mas você diz não. Porque essa fé é aquilo que pode te salvar. Ainda que você não queira ouvir. Essa fé é aquilo que traz esperança. Ainda que você não queira saber. Nós temos que proclamar dos eirados a verdadeira fé que nós ouvimos, que muitas vezes nós fomos consolados no escuro da dor do nosso sofrimento. Nós recebemos a palavra de Deus e é essa palavra que nós devemos proclamar. É essa palavra que nós devemos levar ao mundo. E Jesus fala, saibam que Deus vê todas as coisas. Podem ficar em paz. Sigam em frente, porque um dia a justiça será feita. E no verso seguinte, Jesus fala, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Aqui Jesus traz uma motivação que talvez se a gente olhar no primeiro momento, a gente não acha tão motivadora. Basicamente Jesus fala, o máximo que eles podem fazer é matar vocês. O máximo que os homens podem fazer é matar vocês. A gente olha assim, não parece tão motivador, né? Mas, ao mesmo tempo que Jesus está trazendo essa razão para continuar, e a razão é que a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele também realinha a nossa perspectiva. Porque para aqueles que acham que essa vida é a única vida que a gente tem para viver, para aqueles que pensam que tudo que nós podemos experimentar e viver é esse mundo aqui, realmente, a morte é o fim absoluto. Mas Jesus traz a perspectiva de que os homens podem matar o corpo. Deus pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Então ele coloca, quem é melhor temer? Os homens que o máximo que podem fazer é matar o corpo? Ou a Deus, aquele que pela eternidade pode nos dar graça e bondade, ou pela eternidade pode nos dar ira e juízo? Ele fala, não temeis os homens, temei ante a Deus. Deus, os homens podem querer matar o corpo, Satanás pode querer matar o nosso corpo, mas Deus é aquele que traz vida eterna e ao mesmo tempo traz também juízo eterno. A vida cristã é difícil. Jesus sabia que os seus discípulos iam ser perseguidos. Todos eles foram mortos. Todos. João sobreviveu, mas sobreviveu uma vida preso, vendo todos os amigos dele morrerem. Diz a tradição que jogaram ele num tanque de óleo fervente e ele sobreviveu, porque Deus não queria que ele morresse. Ele também não viveu uma vida tranquila até o fim, não. Todos os seus discípulos foram mortos. A espada, crucificados, arrebentados, esquartejados, queimados. E Jesus sabia, a vida cristã é difícil. No nosso contexto, nós já falamos, nós temos a graça de Deus de viver num ambiente em que a gente tem uma liberdade, no sentido de que ninguém vai nos prender e nos matar porque nós somos cristãos. Mas a pressão vai vir. E como nós falamos ontem, o objetivo não é necessariamente só matar o corpo. O objetivo é fazer com que a fé seja abandonada. E se precisarem matar o corpo para isso, farão isso. Mas se simplesmente quiserem acabar com todas as nossas esperanças, também farão isso.
Mas Jesus vai mostrar aqui que nós temos uma motivação para continuar. É de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Podem matar o nosso corpo, mas não podem matar o nosso espírito. Podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa esperança. E nesse sentido, não sei quantos viram, eu cito muito filme velho, mas é Coração Valente. Coração Valente conta a história de William Wallace. Essa é baseada numa história real. Que foi um homem que conduziu o seu povo, o povo escocês, contra a tirania dos ingleses. Os escoceses viviam em opressão, viviam sendo humilhados, viviam debaixo de um jugo pesado que via da Inglaterra. Isso lá no ano 1300 de alguma coisa. E William Wallace foi um homem que começou um movimento de libertação. Ele começou um movimento de libertação para que o povo escocês se levantasse e pudessem ser livres. E nisso ele começa, e os escoceses começam a lutar, começam a enfrentar os ingleses. O filme é longo, o filme é fantástico. Mas chega um momento em que William Wallace ele é traído. Ele é traído e por causa disso ele é preso e então ele vai ser executado pelos ingleses. E ele vai ser executado pelos ingleses sendo decapitado. E quando ele está lá deitado, prostrado, amarrado, e os algozes ingleses zombam dele e perguntam, e falam para ele, acabou, você morreu. A sua luta acabou. Você nunca vai ver a Escócia livre. E eles perguntam para ele, qual é a última coisa que você quer dizer? E ele lá, preso, depois de ter sido espancado, sofrendo, ele dá um grito. E o grito dele antes de morrer é, liberdade. E então matam ele. E o que é interessante é que a cena é um grito assim, que ecoa, e todos aqueles que estão no local da morte dele podem sentir o grito de liberdade dele. E é como se o espírito dele estivesse saindo do corpo. E o espírito de liberdade que conduzia e motivava a sua luta vai penetrando em cada coração escocês e mata o corpo dele, mas não o espírito dele. De forma que os escoceses conseguem continuar a luta mesmo depois dele e se libertar do jugo inglês. Essa cena me chama muita atenção porque me faz pensar justamente sobre isso. Ao longo da história, tentaram silenciar os cristãos, matando o corpo. Mas o Espírito nunca morreu, porque é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em cada cristão e habita em nós hoje, é aquele que prevalece. E mesmo que tentem nos calar, o Espírito de Deus não pode ser silenciado. Não temam os homens. O máximo que eles podem fazer é matar vocês. Temam antes a Deus. E o Espírito de vocês jamais morrerá. E é isso que nós seguimos em frente. Depois, Jesus chega e fala no verso 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Aqui Jesus traz agora uma ilustração do tempo dele, em que ele pega o pardal. O pardal era a ave de menor valor, ou uma de menor valor na época lá. E ele fala, vendem-se 2 pardais por um asse. Um asse era como se fosse uma moedinha, um troquinho. Você comprava 2 pardais com um troquinho, e era uma coisa que até as pessoas mais pobres, com menos recursos, conseguiam comprar um pardal. Seja para o que tivesse que fosse para o sacrifício, até para se alimentar. E Jesus fala, até mesmo o pardal não cai no chão se não for da vontade de vosso Pai. Quanto a vocês, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Isso é muito interessante, que desde a antiguidade, a quantidade de fios de cabelo que tem na cabeça de pessoa é considerada uma coisa totalmente sem importância. Se você tem muito cabelo, pouco cabelo, isso é totalmente indiferente para a sua vida. É uma coisa que desde a antiguidade, os filósofos usavam esse exemplo, por exemplo.
Os estoicistas usavam esse exemplo de que os fios de cabelo na cabeça de alguém é algo totalmente diferente se a pessoa é boa, se ela é má, se ela é virtuosa, se ela é viciada ou qualquer coisa do tipo. E Jesus usa justamente esse exemplo para falar que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nós somos cuidados por Deus até nos mínimos detalhes. Jesus vai nos mostrar que mesmo quando parece que Deus não se lembra de nós, mesmo nos momentos de maior dificuldade, mesmo nos momentos de maior luta, mesmo nos momentos de maior desamparo, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Se um pardal tem valor para Deus, Jesus fala, quanto mais vocês que são filhos de Deus. Se aquela ave que não tem valor algum diante dos homens tem valor para Deus, quanto mais nós temos valor para Deus. Muitas vezes a gente pode parar para pensar que Deus não se importa com as pequenas questões da nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que talvez Deus só se importe com as grandes questões da nossa vida, como vida e morte. Ou que Ele só tem preocupação com as grandes coisas do mundo. Mas Jesus vai mostrar que até as pequenas coisas da nossa vida estão nas mãos de Deus. Jesus vai mostrar que Deus, Ele está atento à hora que você dorme e à hora que você acorda. Deus está atento se você perdeu o apetite ou se você está com fome. Deus está atento nas suas pequenas tristezas e nas suas grandes tristezas. Deus está atento nas suas pequenas alegrias e nas suas grandes alegrias. Deus está atento a cada detalhe da nossa vida. Desde o Antigo Testamento, Deus vai mostrando isso. Quando nós lemos a lei, até o pastor Pedro falou ontem, que Deus se importa com a arquitetura do seu povo. Uma coisa que para nós pareceria totalmente irrelevante, para Deus tem importância. E isso foi uma coisa que eu tive que aprender ao longo do tempo, de que cada detalhe da nossa vida pode ser apresentado diante de Deus. A minha vida foi moldada, a minha fé e a minha vida de oração, sobretudo, foi moldada por 3 mulheres, minha avó, minha mãe e minha esposa. Eu lembro de quando eu crescendo na casa da minha avó, eu sempre fui o neto que acordei mais cedo. Quem é na minha igreja já ouviu essa história. Os meus primos sempre dormiram até tarde, até hoje. Mas bem que hoje tem que trabalhar, acorda cedo ainda, mas podendo acordar tarde, eu sempre acordei cedo. E minha avó aproveitava a casa cheia de neto. Meu avô saía bem cedo para trabalhar. Meu avô trabalhou até muito tempo na vida dele, bem tarde. A casa cheia de neto, ela acordava de manhã cedo e aproveitava para orar. E eu lembro que eu chegava, acordava, todo mundo dormindo, e procurava, cadê minha avó? Não tinha uma vez que minha avó não estava orando de joelhos. Eu entrava no quarto, via ela orando e saía. Eu esperava ela terminar de orar. E eu sabia que quando ela terminasse de orar, ela iria me atender. E o mesmo padrão se repetia na minha casa. Eu acordava e eu ia procurar minha mãe. E eu via minha mãe orando de joelhos. E depois que eu casei, eu sempre tive essa sensação de que eu só poderia orar por coisas grandes. A minha esposa já mostrou que Deus se importa com as pequenas coisas. E algo que foi marcante para mim foi quando nasceu o nosso segundo filho, o Martinho mais velho, que inclusive faz aniversário hoje, sempre dormiu muito bem, graças a Deus. O Pedro, o segundo, acordava umas 10 vezes por noite. E a gente ficava sem conseguir dormir, ele tinha muita alergia, ele tinha muitas questões de saúde que faziam ele acordar muito. E ela virava para mim, fala para Deus, ora para Deus, para que ele possa dormir bem. E para mim isso era uma coisa que, por que eu vou pedir para Deus para o menino dormir bem? Mas ela foi me ensinando que até mesmo nessas pequenas coisas Deus se importa. Deus se importava se meu filho dorme bem. Deus se importa se meu filho come bem. Deus se importa com as pequenas coisas das nossas vidas. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então você pode apresentar para Deus
cada uma das suas questões. Não pense que Deus não se interessa. Ele se interessa por cada detalhe da nossa vida. Ele se interessa pela prova que você vai ter que fazer na faculdade ou na escola quando voltar do retiro. Ele se interessa se você está tendo que fazer alguma dieta por questões de saúde. Deus não é indiferente a isso. Ele se interessa se você está na expectativa de conseguir casar. Ele se interessa por aquela coisa que você quer comprar, seja lá o que ela for. Nada é indiferente para Deus. E se Deus se importa com as pequenas coisas, quanto mais as grandes coisas. Esse que é o ponto de Jesus. A vida cristã é difícil. A vida cristã tem lutas. A vida cristã tem desafios. A vida cristã tem todo tipo de coisa que a gente possa imaginar. De perseguições, oposições, desprezo, exclusão. E se Deus se importa com as pequenas coisas, quanto mais nas grandes, Ele está atento a tudo. Ele está atento a cada vez que você foi desprezado por ser cristão. Ele está atento a cada vez em que você foi excluído por ser cristão. Ele está atento a cada vez que, mesmo diante da oposição, você se esforçou para pregar o Evangelho de alguma forma. E se esforçou para manter a sua postura. Para ser fiel a Ele. Para perseverar no caminho dEle. Deus está atento a cada uma dessas questões. E Jesus nos fortalece dessa forma. Saiba que Deus está atento a tudo. Nós valemos muito mais do que os pardais. Nós valemos muito mais do que os pardais. Você vale muito mais do que os pardais. A sua vida está nas mãos de Deus. E isso é uma razão para nós continuarmos e não desanimarmos. Jesus também segue e ele fala nos versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Por fim, a última razão que Jesus nos apresenta é que Ele é aquele que nos salva. Ele é aquele que nos salva. Nós seguimos a Cristo, nós perseveramos em Cristo, nós obedecemos a Cristo, porque é Ele que nos salva. Nós não temos salvação fora de Cristo Jesus. Nós não temos esperança fora de Cristo Jesus. E Ele coloca para nós, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós já vimos ontem que a nossa salvação é tão somente pela graça, mediante a fé, na obra consumada de Cristo Jesus. E a confissão é um resultado da fé salvadora. E a fé salvadora, ela é algo que tem vários elementos que a compõem, não é que a gente destrincha para a gente poder entender melhor, mas ela é uma coisa só. Mas a nossa fé salvadora, ela envolve conhecimento, ela envolve concordância e ela envolve confiança, para que então chegue na confissão. Nós precisamos conhecer quem é Jesus, conhecer a sua obra, conhecer que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Aquele que veio ao mundo, se encarnou, morreu na cruz em nosso lugar, levando sobre si a condenação, levando sobre si a ira de Deus, para que nós pudéssemos ter salvação. Nós precisamos conhecer, não tem como você confiar em alguém que você não conhece. Não tem como você crer em alguém que você não conhece. Você precisa conhecer a Cristo. E a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, nós também precisamos concordar que tudo que diz sobre Ele é verdade. Porque acredite, existem muitas pessoas que conhecem as Escrituras, que conhecem a Bíblia, mas não concordam com nada que está escrito nela. Ou pode até concordar de que, de fato, aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus está ok. Mas ela não confia. Eu posso falar, eu tenho um professor da faculdade que ele é doutor em filosofia, mas antes dele ser doutor em filosofia, ele é doutor em teologia. Ele é especialista em grego, conhece o Novo Testamento de cabo a rabo, consegue citar versículo bíblico melhor que a gente, mas ele é ateu. Completamente ateu. E ele fala, eu sou ateu, não acredito em nada disso.
Eu estudo a Bíblia porque eu sei que a Bíblia foi determinante para o nosso mundo. Mas ele não crê em nada. Ele conhece. Ele até concorda com as declarações que a Bíblia faz sobre Jesus, dentro do seu escopo. Mas ele não confia em nada daquilo. Para que nós tenhamos uma fé salvadora, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos concordar com elas e nós precisamos confiar que a nossa vida está em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar. E se a gente passou por esse processo de fé, a gente confessa. Não tem nada que nos abale. Não tem nada que nos abale. Porque não está em nós, está em Cristo. E por isso nós podemos confessar a Cristo independentemente de qualquer coisa. É por isso que alguém pode chegar e falar, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, Jesus aquilo. Isso não faz diferença, porque você já conhece, você já concorda, você já confia, então você confessa. Você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que não há salvação fora de Cristo Jesus, que Ele morreu, ressuscitou e um dia Ele virá mais uma vez. E todo aquele que crê nele será salvo. Nós confessamos e nós não temos medo de confessar. Nós confessamos porque nós sabemos que a nossa vida depende disso. E que a vida daqueles que estão lá fora dependem disso. Se a gente não crê nisso, a gente é indiferente. Mas se a gente crê que existe um Deus que traz salvação e que traz condenação para aqueles que não conhecem a Ele, a gente vai confessar Jesus e vai falar, Jesus Cristo é o Senhor. E Ele pode salvar. Ele pode te salvar. Ele pode te salvar aqui se você ainda não entendeu isso. Ele pode salvar a sua família se a sua família ainda não entendeu isso. Ele pode salvar os seus colegas. Ele pode salvar os seus amigos. Ele pode salvar todo aquele que você ama. Mas você precisa amá-lo primeiro. Porque se você não ama Deus, você não compartilha de quem Ele é. E Jesus fala, aquele que me confessar, eu confessarei diante de meu Pai. Aqui é mais uma vez aquilo que Jesus fala. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que me confessar até o fim, eu confessarei diante de Deus. E é isso que nós aguardamos. Nós aguardamos sermos confessados pelo Senhor Jesus diante de Deus. Porque Ele fala, aquele que me negar, eu também o negarei. E Ele diz que naquele dia aparecerão pessoas diante dEle e dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios. Em Teu nome eu vim para o Retiro Nacional. Em Teu nome eu toquei na banda Comoceb. Em Teu nome eu preguei no Retiro Nacional. Em Teu nome eu fui presidente de Comoceb. Em Teu nome eu fiz qualquer coisa que você imaginar. E Jesus vai falar, aparta-te de mim que eu não te conheço. Quem negar o Senhor Jesus nesse mundo será negado na eternidade. Mas aquele que confessá-lo, esse será confessado diante de Deus. Mesmo que talvez você não tenha feito nada de aparentemente grandioso, mas você viveu uma vida de fidelidade. Eu falei da minha avó. Ela tem Alzheimer hoje, não lembra mais de nada. Mas ela gosta de cantar hinos. Isso ela ainda lembra. Mesmo na sua falta de consciência, o Senhor ainda é confessado por ela. E vocês estão ouvindo falar dela? Por que eu estou falando? Ninguém conhece a minha avó. Mas ela foi uma mulher fiel, que criou as filhas, 6 filhas, nos caminhos do Senhor. Meu avô não era crente, meu avô só se converteu quase 80 anos, graças a Deus. Mas toda a trajetória familiar foi minha avó que criou. Criou minha mãe, criou minhas tias. E agora eu estou aqui. Eu também sou o resultado da minha avó. Ela talvez não tenha feito grandes coisas aos olhos do mundo, mas ela confessou Jesus até o fim. E eu tenho certeza que o Senhor vai confessá-la quando ela chegar na eternidade. Quero terminar com uma história de Policarpo. Não sei quem já leu Policarpo de Esmirna, é um dos pais da igreja. Dizem até que conviveu com o próprio apóstolo João.
E ele viveu numa época de intensa perseguição do Império Romano. Policarpo foi delatado por algumas pessoas. Ele estava escondido, já era um ancião, idoso, e os soldados romanos estavam indo até ele para prendê-lo, por causa da sua fé. Estava numa época de perseguição aos cristãos. Curiosamente, os cristãos eram acusados de serem ateus, porque eles negavam a divindade do imperador e os deuses romanos. Então eles eram acusados de serem ateus. E eles foram atrás dele e avisaram Policarpo: Policarpo, vamos tentar fugir. E ele fala: não, diz assim, já deu de eu fugir, já deu de eu me esconder. Podem deixar que eles venham. Os soldados romanos chegaram e o que Policarpo fez? Ofereceu a ele jantar. Jantem comigo primeiro, vocês fizeram uma longa viagem. E então eles sentaram, jantaram, e ele só pediu: me deixem orar um pouco antes de vocês me levarem. E eles deixaram Policarpo orar. Policarpo ficou orando 1, 2 horas, e então os soldados o levaram. Levaram ele até o procônsul romano, que havia emitido a ordem, e o procônsul virou para ele: negue esse Jesus e confesse os nossos deuses, e eu te deixo viver. E Policarpo se recusou. A história conta que o procônsul insistiu um bocado com ele para que ele negasse e falasse, e falando: você vai morrer, você vai para a fogueira, todo tipo de coisa assim. Até que um momento, sendo mais uma vez pressionado pelo procônsul, Policarpo disse: há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Pode me queimar na fogueira. E Policarpo foi levado para a fogueira. E queriam amarrá-lo, e ele falou: não precisa me amarrar. O mesmo Deus que me sustenta no fogo vai me manter dentro dessa fogueira. Eu não vou sair daqui. Podem ficar tranquilos. E Policarpo morreu queimado, confessando a Cristo até o fim. Nessa perspectiva de que o Senhor foi bom com ele a vida toda. O Senhor é bom conosco a vida toda. Como nós podemos faltar com aquele que só nos fez o bem? Jesus nos dá razões para continuar. Jesus nos dá razões para perseverarmos, para sermos fiéis. Ele deixou bem claro que não é fácil. Por isso que ele nos dá tantas razões para a gente continuar. Porque a luta vai ser grande até o fim da vida. Que nem eu falei, talvez ninguém vá para um contexto de vida ou morte. Mas nós vai ser tentado a abandonar a fé por todo tipo de razão, por todo tipo de motivo. Seja por causa de ideologias, seja por causa de pecados, seja por causa, às vezes, de um estilo de vida. Muitas vezes a gente é tentado a viver pelo conforto. Muitas vezes a gente é tentado a viver só para nós mesmos. Muitas vezes a gente é tentado a todo tipo de coisa. Tudo são espinhos que querem sufocar a nossa fé. Mas Jesus diz: ser fiel até o fim. Quem me confessar, eu confessarei. Nós temos grandes desafios pela frente. Vocês ainda não terminaram de ouvir aquilo que Deus tem para falar a vocês nesses dias. Mas vocês já podem saber que quando vocês saírem daqui, vocês têm razões para continuar. Vocês têm boas razões para seguirem firmes. E eu oro que o Senhor conduza cada um de vocês com firmeza e fidelidade até o fim, para que no glorioso dia eu possa ver cada um de vocês e possa apresentar minha avó para vocês. Porque o Senhor vai ter nos confessado. E nós estaremos para sempre com Ele. Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado pela Tua bendita palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos guarda, nos guia.
Obrigado porque Jesus nos deixou tantas razões para nós seguirmos em frente. Nos ajuda, ó Deus, a verdadeiramente vivermos a vida cristã, cumprirmos a nossa missão com fidelidade e perseverança até o fim. Eu oro, ó Deus, por cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor os conduza, os guarde e os fortaleça. Ajude-os, ó Deus, nas lutas e dificuldades, que eles saibam que não há nada que seja indiferente para o Senhor. Tudo na vida deles é importante e que eles possam entregar tudo a Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.